Imagine por um segundo que você nasceu cercado por ouro no Antigo Egito, servido por dezenas de criados, vestindo o linho mais fino que o dinheiro podia comprar. Você caminha por salões imensos onde o ar cheira incenso e flor de lótus, e é filho do segundo homem mais poderoso de todo o império, alguém que só se curvava diante do próprio faraó. Parece um conto de fadas, né? Mas e se eu te disser que, apesar de todo esse luxo, o seu sangue não era egípcio? Que o seu pai pertencia a um povo de pastores refugiados, gente simples que veio de longe fugindo da fome. E pior, e se eu te dissesse que você carregava nos ombros, sem nem saber, o destino inteiro de uma nação que ainda nem existia? Se você abre a Bíblia com frequência, com certeza já ouviu falar da história emocionante de José do Egito. Aquele cara que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, preso injustamente e, mesmo assim, acabou virando governador do Egito. Uma história incrível, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera, daquelas que quase ninguém se faz. Você sabe o que aconteceu com os filhos de José depois que ele morreu? Pois é, a maioria das pessoas não sabe. Eles parecem sumir das páginas, como se a história deles não importasse. Mas a verdade é que esses dois meninos, Manassés e Efraim, mudaram para sempre o mapa de Israel e deram origem a um dos maiores mistérios que a humanidade já tentou decifrar, o das tribos perdidas. E o mais louco de tudo? Essa história toda começou com um avô idoso, quase cego, que na hora de abençoar os netos cruzou os braços de um jeito que desafiou todas as tradições sagradas da época e gerou uma polêmica familiar gigantesca. Você acha que a história deles é só um detalhe genealógico chato daqueles que a gente pula quando lê a Bíblia? Pense de novo. O que aconteceu ali foi a virada de chave para o destino de uma nação inteira, e impacta nossa fé até os dias de hoje. Prepara o coração e a mente, porque hoje nós vamos desenterrar essa história juntos. Mas antes de eu te revelar o segredo por trás daquela bênção de mãos cruzadas que deixou o próprio José atônito, eu preciso te contar como esses dois príncipes egípcios ganharam nomes que eram, na verdade, um grito de alívio e de esperança do pai deles. Porque cada nome carregava uma profecia silenciosa sobre o futuro. Fica comigo, porque a viagem está só começando e o que vem a seguir vai te surpreender. Origens no Egito e o significado dos nomes. A jornada dos filhos de José começa no auge do poder egípcio, num período conhecido como Novo Império, quando o Egito era a superpotência do mundo antigo. José, que de escravo e prisioneiro havia se tornado o governador de toda a terra, recebeu do faraó uma esposa de peso, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, a famosa cidade do sol conhecida pelos gregos como Heliópolis. Esse casamento não era apenas uma união romântica, era uma estratégia política para integrar José na elite egípcia. E foi dessa união entre um hebreu e uma egípcia que nasceram dois meninos, antes mesmo da chegada dos 7 anos de fome previstos nos sonhos do faraó. O primeiro a nascer foi Manassés, e o nome que José escolheu carrega um significado profundo e emocional: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Não era um esquecimento de indiferença, mas o alívio de uma alma que finalmente encontrou paz depois de anos de traição, solidão e exílio. Logo depois nasceu Efraim, cujo nome celebra a prosperidade: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. José olhava para aqueles dois meninos e via em carne e osso a prova de que mesmo no lugar do seu maior sofrimento, a vida havia florescido de novo. Mas aqui tem um detalhe que muita gente não percebe: esses meninos eram, por parte de mãe, metade egípcios. Nasceram num palácio, cresceram falando a língua do Egito, conhecendo os costumes daquela civilização poderosa. Eles estavam, em muitos sentidos, longe das origens do seu povo. E, no entanto, o sangue da promessa feita a Abraão corria nas suas veias. Essa tensão entre o mundo em que nasceram e o povo a que pertenciam é o coração de tudo o que vem a seguir. Porque o destino deles estava prestes a dar uma guinada drástica quando o velho avô Jacó decidiu adotá-los e cruzou os braços de um jeito que chocou a todos. A adoção de Jacó e a bênção invertida. Quando a fome severa atingiu Canaã, o velho Jacó e toda a sua família desceram ao Egito em busca de sobrevivência. O reencontro com José foi uma das cenas mais emocionantes de toda a literatura antiga. José, em vez de se vingar dos irmãos que o haviam vendido, perdoou a todos em lágrimas, dizendo que o que eles haviam pensado para o mal, Deus havia transformado em bem.
A família inteira, cerca de 70 pessoas, se instalou na região fértil de Gósen, sob a proteção do governador. E foi nesse cenário, já no fim da vida de Jacó, que aconteceu um dos momentos mais decisivos para o destino de Manassés e Efraim. Jacó estava velho, com a visão já enfraquecida, sentindo que os seus dias se aproximavam do fim. José, sabendo da importância de receber a bênção do pai antes da sua partida, levou os seus 2 filhos até a cama do ancião. E o que Jacó fez naquele momento mudou a posição daqueles 2 meninos para sempre. Em vez de tratá-los apenas como netos, ele os adotou formalmente como seus próprios filhos. As palavras registradas na Bíblia são impressionantes. Jacó declarou que Efraim e Manassés seriam dele, assim como Rúben e Simeão, os seus filhos mais velhos. Num único gesto, Jacó elevou os seus netos à mesma categoria dos seus filhos, transformando-os em cabeças de tribos dentro de Israel. É por isso que quando você olha mais tarde para a lista das tribos de Israel, há um detalhe curioso que confunde muita gente: não existe uma tribo chamada simplesmente José. No lugar dela aparecem 2, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Os filhos ocuparam o lugar do pai, e José, em vez de uma porção, recebeu uma porção dupla na herança, exatamente aquilo que cabia ao filho primogênito. Mas a cena ainda não havia terminado, e o que vem agora é talvez o detalhe mais intrigante de toda essa história. Quando chegou o momento da bênção, José posicionou os meninos com todo o cuidado, respeitando a tradição. Colocou Manassés, o primogênito, do lado direito de Jacó, porque a mão direita representava a bênção maior, a posição de honra. E colocou Efraim, o mais novo, do lado esquerdo. Tudo estava nos devidos lugares, segundo o costume antigo. E então o velho Jacó fez algo que deixou José atônito. Ele cruzou os braços, estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho. José, ao perceber aquilo, achou que o pai havia se confundido por causa da visão fraca. Tentou corrigir o gesto, segurando a mão do pai para movê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Mas Jacó recusou, e a resposta dele ecoa pelos séculos: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo. Também ele será grande, mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Com plena consciência do que estava fazendo, Jacó inverteu a ordem e abençoou os 2 meninos com palavras que se tornariam famosas em Israel: que Deus te faça como Efraim e como Manassés. Repare que até nessa bênção tradicional, o nome de Efraim vem primeiro. Esse padrão do mais novo passando à frente do mais velho não era novidade na história daquela família. Isaac havia sido escolhido em lugar do seu meio-irmão mais velho. O próprio Jacó havia recebido a bênção que tradicionalmente caberia ao seu irmão mais velho, Esaú. E agora, mais uma vez, a escolha não seguia a ordem do nascimento, mas seguia um propósito que, segundo a narrativa bíblica, ia muito além das expectativas humanas. Era como se a história inteira dissesse repetidamente que a grandeza não é determinada pela ordem em que se chega ao mundo, mas pelo caminho que se percorre nele. Mas como essa bênção invertida se manifestaria na prática quando eles finalmente entrassem na terra prometida após o êxodo? É o que vamos desvendar agora, e te garanto que a realização dessa profecia foi ainda mais impressionante do que o próprio Jacó poderia imaginar. O destino das tribos na conquista de Canaã. Os séculos passaram, e a família de Jacó, que descera ao Egito como um pequeno clã de 70 pessoas, multiplicou-se até se tornar um povo numeroso. Com o tempo, a proteção de que José gozava foi esquecida pelas novas gerações de governantes egípcios, e os descendentes de Israel acabaram reduzidos a uma condição de servidão dura e prolongada. Você conhece o restante dessa parte da história: o surgimento de Moisés, a libertação através das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, e a longa caminhada de 40 anos pelo deserto. E durante toda essa jornada, as tribos de Manassés e Efraim já marchavam como tribos plenas, lado a lado com as demais, cada uma com seus milhares de guerreiros, sua bandeira, seu chefe e seu lugar no acampamento. A tribo de Efraim ganhou enorme destaque ao gerar uma das figuras mais importantes de toda aquela geração, Josué, filho de Num. Foi Josué quem se tornou o sucessor de Moisés, o líder que conduziu o povo na travessia do Rio Jordão e na conquista da terra de Canaã. O grande comandante que dividiu a terra entre as tribos era ele mesmo, um filho de Efraim.
A descendência do mais novo já começava a ganhar destaque, exatamente como o velho Jacó havia anunciado. A tribo de Efraim recebeu uma porção localizada no coração das montanhas centrais de Canaã, uma região estratégica de terras altas, vales férteis e posição privilegiada. E foi exatamente no território de Efraim que se ergueu um dos lugares mais sagrados de todo aquele período, a cidade de Siló. Foi em Siló que o tabernáculo, a tenda sagrada que abrigava a Arca da Aliança, permaneceu instalado por gerações, tornando-se o centro religioso de Israel durante séculos, muito antes de Jerusalém ganhar essa importância. Já a tribo de Manassés recebeu o maior território entre todas as tribos, dividido estrategicamente entre os dois lados do Rio Jordão. Metade da tribo se estabeleceu a leste do Jordão, em terras altas e férteis, na região conhecida como Gileade e Bazã, lugares de pastagens ricas e cidades fortificadas. A outra metade se instalou a oeste do rio, no coração da terra de Canaã. Por isso, muitas vezes você ouve falar na meia tribo de Manassés, porque ela ficou literalmente dividida entre os dois lados do rio. E há uma história dentro dessa história que merece ser lembrada. Na tribo de Manassés vivia um homem chamado Zelofiade, que morreu sem deixar filhos homens, apenas 5 filhas. Naquele tempo, a herança da terra passava normalmente de pai para filho varão. Mas essas 5 mulheres apresentaram-se diante de Moisés e dos líderes do povo e reivindicaram com coragem o direito de receber a herança do pai. E o pedido foi atendido, estabelecendo-se ali um princípio de que as filhas também poderiam herdar, um marco de justiça para a época. Foi dessa região de Manassés que também surgiu Gideão, um dos libertadores mais lembrados do período dos juízes. Num momento em que as tribos viviam oprimidas e empobrecidas, sufocadas por invasores que destruíam as suas colheitas ano após ano, Gideão se ergueu contra todas as probabilidades com um pequeno grupo de apenas 300 homens e devolveu ao povo a coragem e a liberdade. Ele era, segundo o relato, de uma família humilde dentro da tribo de Manassés, alguém que se considerava o menor entre os seus. E, no entanto, tornou-se um símbolo de como a confiança e a determinação podem transformar até o mais improvável dos homens num líder lembrado por gerações. Já a tribo de Efraim revela, nos relatos antigos, um traço de personalidade muito particular, um forte senso de orgulho e de protagonismo. Por se sentirem o centro religioso e político da nação, os homens de Efraim se incomodavam profundamente quando alguma vitória ou alguma decisão importante era tomada sem que eles fossem consultados ou colocados à frente. Os textos antigos registram mais de um episódio em que Efraim reclamou amargamente por não ter sido chamado para as grandes batalhas, chegando até a entrar em conflito com outras lideranças por causa dessa disputa de prestígio. Era uma tribo consciente do seu peso, ciosa da sua posição. E nem sempre essa consciência os levava a bons caminhos. Esse orgulho, essa sede de protagonismo ajudaria a explicar muita coisa sobre o papel central, mas também conflituoso, que Efraim desempenharia nos séculos seguintes. E foi exatamente esse orgulho que preparou o terreno para um dos momentos mais decisivos de toda a história do povo de Israel, a divisão do reino e o surgimento de uma nação inteira que levaria o nome de Efraim. O que vem a seguir vai te mostrar como a profecia de Jacó se cumpriu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O auge político, Efraim como sinônimo de reino. Com o passar das gerações, a tribo de Efraim foi se tornando cada vez mais poderosa e cada vez mais consciente da sua importância. E aqui chegamos a um dos momentos mais decisivos de toda a história do povo de Israel. Você certamente já ouviu falar do rei Davi e do seu filho, o rei Salomão, sob cujo reinado Israel viveu o seu período de maior esplendor, com um templo magnífico erguido em Jerusalém e um reino unificado e próspero. Mas esse reino unido não durou para sempre. Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono, e o peso dos impostos e dos trabalhos forçados que recaíam sobre o povo gerou um descontentamento profundo, especialmente entre as tribos do norte. Foi então que aconteceu a grande ruptura. As tribos do norte se rebelaram contra a casa real de Jerusalém e formaram um reino próprio, separado. E quem liderou essa separação, tornando-se o primeiro rei desse novo reino do norte, foi um homem chamado Jeroboão, que era justamente da tribo de Efraim. Mais uma vez, um filho de Efraim ocupava a posição de maior liderança. A partir desse momento, o povo se dividiu em 2 reinos, ao sul, o reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, e ao norte, o reino de Israel, formado pela maioria das tribos, com Efraim e Manassés no seu núcleo.
E aqui está o detalhe que tantos desconhecem: o reino do norte era tão dominado pela influência da tribo de Efraim que os profetas daquela época, homens como Oséias e Isaías, passaram a chamar o reino inteiro simplesmente de Efraim. Quando você lê esses textos antigos e encontra a palavra Efraim, na maioria das vezes ela não se refere mais a uma única tribo, mas a todo o reino do norte, a todas aquelas tribos reunidas. A profecia do velho Jacó, com as mãos cruzadas no Egito, finalmente se cumpria de forma espetacular e histórica. O nome do irmão mais novo, aquele menino nascido no Egito, sobre quem Jacó pôs a mão direita, tinha se tornado o nome de uma nação inteira. O mais novo, de fato, se tornará maior do que o mais velho. Mas como tantas vezes acontece na história, a grandeza trouxe consigo também a queda. O reino do norte, esse reino de Efraim e Manassés e das demais tribos, viveu séculos de instabilidade, de disputas internas, de afastamento daquilo que os profetas consideravam o caminho correto. 20 reis se sucederam no trono do norte, e quase todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, segundo o relato bíblico. A idolatria se espalhou, a injustiça social cresceu, e o orgulho de Efraim se transformou em arrogância espiritual. E enquanto isso, no horizonte, uma sombra crescia. Vinda do Oriente, surgia uma das potências militares mais temidas do mundo antigo, o Império da Assíria. Os assírios eram conhecidos pela sua organização, pela sua disciplina e pela sua política de dominação. E uma das marcas mais características desse império era a prática de deportar populações inteiras. Quando conquistavam um povo, costumavam arrancá-lo da sua terra e dispersá-lo por regiões distantes do império, ao mesmo tempo em que traziam outros povos para ocupar o território conquistado. Era uma estratégia para quebrar a identidade e a resistência dos vencidos. E foi exatamente isso que aconteceu com o Reino do Norte. A queda estava prestes a chegar, e com ela, o maior mistério da história bíblica. A queda, as tribos perdidas e o legado espiritual. Por volta do ano 722 antes da nossa era, depois de um longo cerco, a capital do norte, a cidade de Samaria, situada nas terras de Efraim e Manassés, finalmente caiu diante do poder assírio. As consequências foram enormes. Boa parte da população das tribos do norte foi levada para longe, dispersa por terras distantes do império, Aleabor, rios de Gozã, e as cidades dos Medos, conforme registra o texto bíblico. E esse é o momento que deu origem a uma das maiores questões históricas e religiosas de todos os tempos, o enigma das chamadas tribos perdidas de Israel. Pense nisso por um instante. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes daqueles dois meninos nascidos num palácio do Egito, espalharam-se de tal forma que o seu rastro se dissolveu na história. Os que ficaram acabaram se misturando com os novos habitantes trazidos para a região. Os que foram levados desapareceram dos registros. E assim, aquele nome glorioso de Efraim, que um dia representou um reino inteiro, foi pouco a pouco se apagando das páginas da história. Mas aqui está a parte mais bonita de toda essa história. Mesmo dispersos, mesmo aparentemente perdidos, os nomes de Manassés e Efraim nunca foram totalmente esquecidos. Pelo contrário, eles continuaram vivos na memória, na esperança e nas palavras dos profetas. Há um texto extraordinário atribuído ao profeta Ezequiel, do capítulo 37, em que se descreve uma visão simbólica de dois pedaços de madeira. Um representava Judá, o reino do sul. O outro representava José e Efraim, o reino do norte. E na visão, os dois pedaços de madeira se uniam na mão do profeta, tornando-se um só. Era uma imagem poderosa de reconciliação, de reunificação. A promessa de que aquilo que havia sido separado um dia voltaria a ser um só povo. O nome de Efraim, mesmo depois da dispersão, permanecia como símbolo de uma esperança que se recusava a morrer. E essa esperança atravessou os séculos. Nas listas simbólicas das tribos que aparecem em textos posteriores, como no livro do Apocalipse, os nomes ligados a José continuam presentes. Ora como Manassés, ora como o próprio José, mantendo viva a lembrança daqueles dois irmãos. Comunidades ao longo da história reivindicaram para si essa herança, esse vínculo com as tribos de José. E até hoje, em diferentes partes do mundo, existem povos e grupos que guardam tradições, costumes e memórias que eles acreditam remontar justamente a essas tribos antigas, mantendo acesa a chama de uma identidade que muitos pensavam ter desaparecido.
A história de Manassés e Efraim é, no fundo, a história de como a identidade de um povo pode atravessar o exílio, a derrota e o tempo, sem jamais se apagar por completo. Ela nos ensina que a nossa origem não determina o nosso destino. Que mesmo nascendo longe de casa, mesmo crescendo numa terra estrangeira, mesmo carregando feridas antigas, é possível florescer, prosperar e deixar uma marca que sobreviva por milênios. Os filhos de José nos ensinam que aquilo que parece perdido nunca está totalmente perdido, e que os nomes que carregamos guardam muitas vezes histórias muito maiores do que imaginamos. A história de Manassés e Efraim não é apenas um relato antigo sobre os filhos de José ou a origem de tribos em Israel. Ela é um lembrete poderoso de que você pode florescer e deixar um legado incrível, mesmo quando a vida te coloca na terra da aflição. A sua origem ou as suas dores do passado não determinam o seu destino final, pois a esperança e o propósito podem atravessar gerações inteiras. Assim como Efraim, o mais novo, ultrapassou o primogênito e se tornou sinônimo de uma nação inteira, Deus pode escrever uma história surpreendente na sua vida, independente de onde você começou. Agora eu quero saber de você, qual parte dessa jornada mais mexeu com você? Foi a inversão das mãos de Jacó na hora da bênção? Foi o caso das filhas de Zelofiade conquistando o direito à herança? Ou foi o grande mistério das tribos perdidas e a promessa de reunificação? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião e ler cada uma das suas reflexões. E se você não quer perder as próximas viagens que desenterram as raízes da nossa fé e da nossa cultura, esmaga o botão de inscrever-se e ativa o sininho agora mesmo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama a Bíblia e gosta de mergulhar fundo nas histórias que moldaram o mundo. Porque essa história precisa chegar longe, e você pode ser o canal para isso acontecer. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue curioso e nunca deixe de olhar para o passado para compreender melhor o presente.